Comunicação eficiente, um dos maiores problemas que acontecem dentro dos ambientes corporativos. Meu nome é Samara Paiva, sócia fundadora da Alavanca Consultoria, e por aqui você encontra muito conteúdo sobre gestão, empreendedorismo e inovação. Bem, por que eu estou trazendo esse assunto sobre comunicação dentro do ambiente corporativo? É muito comum, desde as pequenininhas, até as grandes, dos grandes ambientes corporativos, acontecer de ser um dos maiores problemas ser a comunicação. Seja essa comunicação entre times, a comunicação entre setores, a comunicação com o cliente, geralmente são um dos principais problemas que são o foco de resolução o tempo todo. E às vezes as pessoas tentam solucionar de alguns métodos, atrelando alguns métodos, mas não conectam essa comunicação a uma rotina, a um processo claro, a uma eficiência, a um alinhamento claro com todos os times para que essa comunicação seja mais eficiente possível. Bem, agora falando lá do início. O problema da comunicação, às vezes ele começa lá no topo, quando a gente fala sobre objetivos da empresa. Qual que é a cultura da empresa em si, como ela quer se comunicar, como ela quer se portar. Tudo isso é fundamental para que uma nova pessoa, por exemplo, quando ela entra nesse modelo de negócio, ela comece a perceber qual que é a forma, qual que é a comunicação e por que a empresa se posiciona de uma determinada forma. Isso é um dos principais pontos que a gente atribui ali à parte de valores e principalmente a visão e os objetivos do negócio em si. Agora, de uma forma mais prática, no dia a dia, o que acontece? Entra um novo colaborador, esse novo colaborador ele cai de paraquedas, ele não recebe um treinamento, ele não recebe um alinhamento sobre como a empresa funciona, ele simplesmente aprende na marra. Esse aprender na marra, é muito comum isso acontecer, e as pessoas falam assim, a gente não tem tempo, a gente estava atolado e realmente a gente precisou fazer isso dessa forma, correndo. O tempo que você deveria ter gasto com essa pessoa ao introduzi-la no seu sistema de gestão, no seu método dentro da sua empresa, ele é muito menor frente a todos os retrabalhos que com certeza esse colaborador vai ter. Frente ao desempenho que esse colaborador poderia ter tido se ele tivesse recebido um treinamento inicial. Então a comunicação já começa por ali. Começa em questão de processos, em questão de atividades, em questão de como agir. Para vocês terem uma noção, algumas empresas utilizam um método de gestão de qualidade, processos e até mesmo tem alguns treinamentos específicos para quando um colaborador novo entra. Seja até mesmo um treinamento de comportamento, de comunicação em si. Então, isso é muito comum, então já entrou ali, às vezes a pessoa já cai de paraquedas, então você já tem um super gargalo quando essa pessoa entra. E você às vezes vai colher frutos dessa entrada desordenada lá na frente. E aí, aparentemente, vai parecer que esse colaborador, nossa, ele não evolui. Mas até então ele está nadando, tentando entender o seu modelo de negócio. E na correria do dia a dia dele, na correria também da operação, ele não tem tempo para desfrutar melhor e entender melhor sobre esse processo em si. Esse colaborador entrou. Vamos fazer essa jornada para vocês entenderem sobre esse método de comunicação. E aí a gente tem o líder desse operador. Esse líder, às vezes, ele também acredita que tem coisas que são óbvias. Ou então o próprio setor acredita que tem coisas que são óbvias, executa o tempo todo e acredita que não precisa ser dito. Então, a grande necessidade de uma comunicação onde o óbvio precisa ser dito, onde os alinhamentos precisam acontecer de uma forma que todas as pessoas realmente estejam voltadas ao mesmo objetivo. Então, o óbvio realmente é algo muito comum da gente perceber que as pessoas ignoram e deixam para lá porque isso aí realmente já deveria estar no pensamento, e cada um tem um pensamento em si. É muito comum nós vermos também os gestores pensarem assim, mas eu faria desse jeito, eu agiria dessa forma. E cada pessoa tem um método, um meio de comunicação, cada pessoa age de uma forma específica. Então já começa a criar alguns gargalos ali por falta de falar o óbvio. E isso é muito comum. Agora, outros pontos também muito importantes dentro dessa comunicação eficiente. Os meios de solução de problemas. Às vezes acontece que, dependendo de uma liderança que ela é muito ríspida, ou então uma liderança que escuta o problema e ignora, a gente começa a tornar aquela operação restrita. E ela começa a desenvolver pequenos receios para, não vou falar mais isso, porque isso aqui não vai importar. Ou então, até mesmo quando a gente começa a ter desalinhamentos entre diferentes setores. Os diferentes setores, ao invés de agirem em conjunto, eles têm uma cultura de guerrear, digamos, de competir. E aí, aparentemente, uma pessoa que está tendo um determinado gargalo, ou então problema de comunicação aqui, ela não levanta isso para outro setor porque ela não sabe nem como levantar.
ela não sabe aonde chegar. Ou então ela chegou para esse líder da sua própria operação e esse líder às vezes também ignorou o problema. Ou seja, eu tive algo que foi levantado uma vez, esse algo não foi levado para frente, foi ignorado e talvez aquela pessoa começou a ter um receio. A gente está falando de uma pessoa em si. Vamos pensar desse operador que entrou, né? Que eu fiz a cadeia dele aqui entrando. Ele começou a ter um problema, ele identificou o problema, falou com o líder falou, tá bom, vamos resolver. Nada foi feito. Ou então até mesmo o líder colocou um empecilho enquanto eu resolver aquele problema. Aí já começa, então peraí, então se eu falei, ele colocou um empecilho, se eu falei ele não deu ideia, por que eu vou falar? Essa cultura começa dessa forma, quando você no primeiro momento começa a ignorar um determinado problema, por mais que ele não seja tão necessário, talvez ele não é uma alta prioridade. Mas a forma como houve essa comunicação não foi legal. E percebe que não foi falta de comunicar, foi a forma como foi recebida. E aí a gente começa a ter esses pequenos gargalos que talvez no dia a dia a gente tem vários problemas a serem solucionados e que às vezes eles são deixados de lado para quem está sofrendo esses problemas. Ou então, como a gente falou, né, diferentes setores que não conseguem se comunicar porque eles parecem que estão competindo entre si e aí simplesmente eles falam, fulano do setor X não passou, então eu não fiz. E uma das grandes pautas que a gente fala quando a gente fala de comunicação é a falta de clareza sobre os processos em si que acontecem. Por exemplo, o executor em si, ele tem o domínio do processo dele, mas ele não sabe o quanto aquela atividade, o quanto a forma como ela repassa, entrega aquela atividade, vai impactar no setor seguinte. Como ele não sabe, ele continua fazendo a atividade do mesmo jeito. E aí, às vezes, ele também não se preocupa de como chega, ele simplesmente fala assim, olha, eu não fiz isso aqui não, porque o setor X não me passou. Isso ainda acontece muito dentro dos negócios, né? Aquela questão de falta de visão do processo como um time, como um todo. Eles veem o processo por setor. Esse é o meu processo, eu não sei onde ele começa, eu não sei onde termina, eu sei o que eu faço, né? Então, assim, a falta dessa clareza de processo gera muito gargalo de comunicação também. Pensando de uma forma como um todo, então, a gente falou sobre entrada de um colaborador, quando ele entra, como ele entra, quais são os objetivos que são passados. Então, tudo isso começa a minimizar esses gargalos que a gente tem com a comunicação. Segundo ponto, como os setores estão levantando os problemas e como esses problemas estão sendo solucionados e considerados, porque às vezes eles não são solucionados, mas a forma como ele deve ser considerada também está sem um padrão. Então, o líder simplesmente recebe, ele não sabe onde vai, ele não sabe onde para, e aí simplesmente aquela comunicação começa a retrair o colaborador a colaborar com a solução de um determinado problema. A gente começa a ter essas omissões, né? Porque às vezes eu falei algo e talvez aquilo possa ser até prejudicial para mim se eu falar. Então, a cultura de regredir a um problema, a uma solução, isso também impacta bastante na comunicação. Falamos sobre a questão dos setores agirem como donos das próprias atividades. Eles não sabem o processo como um todo, eles sabem a atividade que eles executam, por isso não sei como vai interferir no outro setor, não sei como interfere no próximo setor, vou executar minha tarefa. Então, a ausência de consciência dos colaboradores como um todo, eles não têm que focar em, eu vou fazer aqui contas a pagar, contas a pagar, contas a pagar, contas a pagar. Mas como que isso vai interferir em todo o processo dentro da empresa? Se às vezes uma conta chega em atraso, se uma conta é feita em atraso, qual que são os outros procedimentos, os processos que estão atrás desse processo de contas a pagar? Quem são as pessoas envolvidas? Quando você tem esse conhecimento e consegue abordar uma comunicação eficaz com esses setores, você começa a solucionar problemas. Porém, a gente precisa ter rotinas e clareza de pessoas voltadas a processos em conjunto. E não o processo de um setor em si. Por que eles não sentam e alinham processos entre eles? Qual que é a independência que esses setores têm para validar os processos que acontecem entre eles e as melhorias que acontecem? Como nós vamos proporcionar um ambiente favorável à resolução de problemas e processos entre setores? Isso é uma das principais pontos de atenção aí da prática de comunicação eficiente dentro dos negócios em si. E um outro ponto muito importante e assim, um dos mais necessários de ser falado é a comunicação em si. O que a gente percebe? Outro dia realizei uma consultoria com um cliente e a gente percebia que a forma como era solicitado, como era recebido, eu falo de comunicação, linguagem verbal mesmo, as palavras que eram utilizadas, o método que era utilizado. Às vezes a gente tem uma comunicação por WhatsApp, essa comunicação ela é mais fria, dependendo, se você não se atenta a essa comunicação, pode ser mais fria, ela pode parecer mais ríspida,
se você não se atenta também a como um problema foi levantado, como ele foi respondido. E aí a gente começa novamente a fortalecer esses micro dilemas que acontecem entre pessoas, entre setores, e a gente começa a prejudicar essa comunicação, né? Então, em questão de o método, como você utiliza, a forma de falar, a forma como eu cobro, a forma como eu quero solucionar o problema. Independente de quem é o responsável por aquele processo, a questão é solucionar o problema e o processo como um todo. O processo é gerar valor para o cliente no final das contas. Sempre vai ser. O processo vai ser resultado, sempre vai ser. Como essas duas pessoas vão alinhar para com que esse resultado seja melhor? Adianta uma acusar a outra, adianta uma apontar? Isso realmente é uma cultura que precisa ser cada vez mais banalizada mesmo dentro dos negócios. E às vezes se percebe que dentro das próprias diretorias, dentro da própria gestão, acontece ainda essa cultura de acusação. E isso é um ponto muito complicado. Eu sempre falo sobre pessoas, primeiro processos e depois pessoas. Então, às vezes, a acusação ela vem de um processo que está mal desenhado, uma coisa que não está tão clara para todo mundo, e aí vem uma acusação, acaba de pessoas. E aí essa cultura começa a prosperar. Se, por exemplo, um líder, um diretor, acusa alguma pessoa de determinada culpa, determinado processo, de uma forma ríspida, daqui a pouco essa pessoa vai começar a jogar a culpa para outra, porque ela não vai querer receber aquela culpa. E aí vai virando um complexo ali, onde as pessoas vão querendo se acusar mesmo, porque está um pouco na cultura. Então é muito importante esse papel da liderança da diretoria, assegurar de que a comunicação está sendo mais eficiente, de que a gente está analisando mais processos. E se for o caso de pessoas, essa pessoa não está prosperando, não está entregando o resultado como a gente queria, existem outros processos que vão validar isso, mas não necessariamente a acusação, a forma como se é dado um feedback, um retorno, um ponto de atenção, uma chamada de atenção, ou então até mesmo em excesso, né? Ou então de uma forma não tão favorável para o time, até mesmo feedbacks positivos, que podem dar a impressão de um favoritismo. Tudo isso interfere na comunicação, porque aí as pessoas começam a se restringir, as pessoas começam a ir para cá, ir para lá, e elas não conseguem ter uma comunicação eficaz, porque existe muito o medo de como aquela comunicação vai ser recebida e às vezes até mesmo a forma como você é falado. Então, quanto mais a gente fala uma comunicação que ela não é eficiente, a gente vai atrelando uma linguagem ali que não é favorável, mais a gente vai multiplicando esses fatores e menos ainda resolvendo o problema. O problema que é bom vai resolver, a gente não resolve. A gente só aumenta e piora realmente essa relação com a comunicação em si. E para fechar, um ponto mais que fundamental também são os meios de comunicação. Quais são os meios? Qual que é o meio que eu vou utilizar para determinados canais, para determinadas atividades? Como eu comunico? A comunicação, o alerta, né? Por exemplo, o start de uma nova atividade, como ela é comunicada? Os meios estão eficazes? As comunicações por WhatsApp acontecem muito. Tem gente que só utiliza o WhatsApp, tem hora que isso é extremamente prejudicial, você não consegue engajar um time referente àquilo, você não consegue explicar de forma clara como você realmente precisa de uma determinada função. E, além de tudo, todos os canais que estão envolvidos nos processos. A gente não coloca exatamente o meio de comunicação, enviar o e-mail X quando essa tarefa for concluída, acionar o setor Y quando essa outra tarefa for concluída. Então, quais são esses meios que a gente tem utilizado e qual tem sido a eficácia? Se ele não tem gerado a eficácia ideal, a gente tem que mudar o tempo todo. Vamos para o e-mail, vamos para o WhatsApp, vamos para o Teams, vamos para um outro formato, mas esse método de comunicação também, o meio, ele vai ser fundamental. Como vocês alinham, como as atividades estão claras que precisam ser feitas, quais são as ferramentas que vocês vão utilizar para essa comunicação ser mais eficiente, né? Então, todo um cuidado com a linguagem, com a cultura, com o treinamento em si que uma pessoa recebe e também até mesmo como essas soluções são dadas, são recebidas pelos gestores, é extremamente impactante para uma comunicação eficiente. Se você conhece uma pessoa, uma empresa que está passando por problemas diários com comunicação eficiente, envie esse vídeo para ela. Vai fazer com que ela pense sobre o processo, sobre pessoas, sobre a entrada de novos colaboradores, sobre a forma de atuação dos líderes. É muito realmente o entender qual é a realidade do seu negócio hoje e tentar aplicar para que essa comunicação seja mais eficiente, com rotinas mais claras, métodos e processos mais claros também.